Salmo 10. Tema: por que o ímpio consegue o sucesso? Embora às vezes possa parecer que Deus esteja ausente ou escondido, podemos estar certos de que Ele está ciente de toda injustiça. Autor anônimo. Provavelmente o autor é Davi, pois muitos manuscritos antigos combinam os Salmos 9 e 10. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo: nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem a meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados e em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como o leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocaia. As suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes o seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Muitas vezes somos levados a perguntar: por que, Senhor? Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor, essas tribulações pesam sobre a minha alma? Você já sentiu em uma situação semelhante? Você já esteve decepcionado com Deus? Por que Deus não responde? Por que Deus não age? Por que Deus parece tão distante? Essas são questões que muitas vezes se levantam na vida de muitas pessoas que estão cansadas e decepcionadas com Deus. Se pensarmos física ou astronomicamente, Deus está muito longe, acima de mais de 200 milhões de galáxias, no espaço sideral, a 500 milhões de anos-luz de distância de nossa humilde Terra, perdida no espaço sideral que nos parece infinito. Mas se pensarmos na onipresença de Deus e no seu grande amor por nós, saberemos que Ele está muito perto de nós. Ele está bem aí, perto de você, enquanto você pensa que Ele mantém-se distante. Ele pode ver o seu sofrimento e a sua angústia. Pode dizer onde você mora, o que você mais gosta de fazer, qual é a sua família, quais são os seus amigos e sabe quem é que está lhe perseguindo e desejando o seu mal. Foi com estes questionamentos que o salmista começa a sua explanação, no versículo 1, onde diz: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Para o salmista, Deus parecia estar distante.
Embora tivesse dúvidas, ele não parou de orar, nem concluiu que Deus não se importava mais. Ao inquirir Deus, o salmista não estava reclamando, e sim pedindo que ele se apressasse em ajudá-lo. Quando nos sentimos sós e oprimidos, devemos continuar orando, falando com Deus sobre as nossas dificuldades. Quando contemplamos o nosso mundo, não podemos deixar de ver como reinam os perversos. Davi procura uma razão para a distância de Deus, diante das perversas obras dos ímpios, habitantes de sua terra, homens que viviam uma religião apostatada. Davi procura um motivo para a indiferença de Deus diante da opressão dos pobres, justos, inocentes e desamparados. No versículos de 4 a 6, onde diz: em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo: nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Algumas pessoas têm sucesso em tudo o que fazem e gabam-se de que ninguém, nem mesmo Deus, pode abatê-las. Nós podemos inquirir por que Deus permite que elas acumulem grande riqueza, enquanto o menosprezam. Mas qual o motivo para que nos preocupemos com a prosperidade dos ímpios? Sentimos-nos zangados pelo dano que estão causando ou temos inveja do seu sucesso? Para responder sinceramente esta pergunta, devemos ter uma correta perspectiva sobre a impiedade e a riqueza. O ímpio será seguramente castigado, porque Deus odeia as ações perversas. A riqueza é apenas temporária. Não é necessariamente um sinal de aprovação de Deus na vida de uma pessoa. Tampouco a falta dela não consiste em desaprovação da parte do Senhor. Então, não deixe que a riqueza se torne uma obsessão para você. No versículo 11 diz: pensando consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Existe uma incompatibilidade entre a arrogância e a presença de Deus em nosso coração. A pessoa orgulhosa confia em si mesma, em vez de depender do Senhor. Isto faz com que ela ignore as diretrizes de Deus para a sua vida. Quando a presença de Deus é bem-vinda, não há lugar para o orgulho, porque ele nos torna cientes do nosso verdadeiro ser. No versículo 12 diz: levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. Contemplando o nosso mundo hoje, deveríamos orar mais intensamente pelos pobres e aflitos que estão sendo oprimidos pelos ímpios, pois o quadro se repete. Temos que orar mais pelos pobres, humildes e fiéis servos de Deus, homens e mulheres justos que estão sendo perseguidos. Davi ora para que Deus se manifeste. Davi está angustiado pela atuação dos perversos contra os pobres e faz um apelo a Deus para que se levante. O salmista desejava que o Eterno se interpusesse entre os justos e os ímpios, a fim de salvar os primeiros, que são chamados de pobres ou aflitos, tanto fisicamente como espiritualmente. Quando Deus se levanta, ele age em benefício do seu povo. Ele diz: chega de esperar, o tempo da salvação está prestes a manifestar-se. Ele não se esquece dos aflitos, dos pobres de espírito, dos perseguidos e oprimidos pelo sistema da corrupção dos ímpios. No versículo 15 diz: quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache.
Aqui está a resposta para a pergunta inicial do versículo 1. Aparentemente, Deus se conserva distante, porque Ele está dando um tempo para que os ímpios possam se revelar em sua plenitude de caráter. Mas brevemente virá o julgamento de todos. Os seus atos, pensamentos e palavras serão julgados, esquadrinhados, examinados, testados segundo a reta justiça. O exame será tão minucioso, de acordo com tudo o que se encontra registrado nos livros, que nada mais será achado. Nada escapará diante dos olhos do juiz de toda a terra. Os ímpios que agora estão perseguindo, zombando, escarnecendo dos justos e de Deus, responderão pelos seus atos de perversidade. Concluindo o Salmo 10, podemos dizer que muitas pessoas estão decepcionadas com Deus. Em angústia, clamam de dia e de noite: por que, Senhor? Por que Deus não responde às minhas preces? Por que Ele se esconde e não se comunica com seus filhos atribulados? Por que não temos respostas definidas para as nossas dúvidas? Uma pequena história. Aconteceu um acidente automobilístico numa cidade dos Estados Unidos e uma criança de 5 anos foi atropelada. Os pais estavam lá quando chegou imediatamente o seu pastor. Neste momento, a mãe, segurando a criança ensanguentada nos braços, se dirige ao pastor e diz: Pastor, onde estava Deus quando meu filho foi acidentado? O pastor foi muito feliz em sua resposta. Ele disse: Minha irmã, Deus estava no mesmo lugar de quando o seu próprio filho estava morrendo na cruz do Calvário. Agora, podemos ter uma resposta plenamente satisfatória de um Deus que parece distante. Mas Ele está tão perto e se importa tanto que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar e pagar o preço de nossa redenção. De fato, Ele está tão perto de você que pode, neste exato momento, saber quais são os seus sentimentos, qual é a sua aflição, sua dor e angústia. Mas Ele precisa de mais tempo, apenas um pouco mais, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus 10, 37 e 38. É só um pouquinho mais. Deus te abençoe.